E estou aqui com dois grandes amigos, companheiros de jornada, que eu vou deixar eles se apresentarem, mas a gente já vem trabalhando junto aí há muitos e muitos anos, e a gente tem várias paixões em comum, incluindo desenvolvimento de talentos, carreira, e desenvolvimento pessoal também, né? Então, eu vou passar aqui para a Regina se apresentar primeiro, depois o Rodrigo, e aí a gente vai dar seguimento aqui à nossa discussão de hoje. Primeiro, um prazer estar com essa dupla, dois queridos, pessoas muito competentes e muito queridas. E eu quero começar falando que eu comecei a gravar a live depois que o Dani já tinha começado a falar, então eu quero dizer que o Dani também é um coach formado pela Federação Internacional de Coaching, certificado. Foi isso que a gente perdeu na gravação. Eu também sou uma coach da ICF, certificada pela Federação Internacional de Coaching. A minha vida trabalhei a minha vida inteira na indústria farmacêutica, em diferentes países, em diferentes posições. E no último ano fiz uma mudança e agora estou trabalhando como coaching de carreira, como coaching executiva, morando aqui em New Jersey e atendendo clientes em diferentes lugares do mundo. Agora, Rodrigo? Prazer, que bom estar aqui com vocês de novamente para discutir um tema tão valioso. Eu sou Rodrigo Samartim, hoje eu sou mentor profissional, trabalho no apoio de desenvolvimento de talentos, mas deixei o mundo corporativo, trabalhei nele por 30 anos, colecionei muitas histórias e experiências e gostoso, muito bom estar com vocês hoje para conversar sobre um tema tão valioso, tão crítico, que é cultura, né? A evolução ou a involução de uma cultura organizacional. Então, grande prazer, Regina e Dani. Obrigado pelo convite para estar com vocês aqui. E vamos lá, vamos conversar sobre esse tema tão valioso. Maravilha. Bom, é só um lembrete aqui, pessoal. Eu já fiz um reposting, tá, do link do meu LinkedIn. Eu vou passar para o Rodrigo e para a Regina fazerem também. Se você aí está querendo encontrar a gente na live e tudo mais, é só você ir no meu perfil, no perfil do Rodrigo, no perfil da Regina, você vai encontrar o link, é só clicar lá. Eu também quero agradecer a Bia, porque a Bia ela tá sem a câmera aqui, mas ela ajudou a gente demais a fazer essa live, a pensar no roteiro, a pensar em todo o aspecto de divulgação de tecnologia. Então, obrigado mesmo, Bia. Excelente Obrigada, trabalho. eu tô aqui. Se alguém tiver qualquer tipo de pergunta, eu vou estar aqui, eu vou estar comunicando para eles suas perguntas. Então, podem se sentir confortável fazendo perguntas que eu vou falar para eles. Obrigada, Dani. Maravilha, obrigado. Então, assim, a gente pensou, pessoal, em falar de cultura organizacional, porque é um tema que a gente está escutando muito, né? E quando a gente trabalha com os nossos clientes, os nossos coaches, os nossos mentorados, mesmo colegas, amigos que estão no mundo corporativo, é muito comum o pessoal trazer, puxa, a cultura da empresa está mudando. Não sei direito para onde está indo, mas eu percebo algum tipo de mudança. E como o Rodrigo falou, a cultura pode evoluir ou pode involuir, né? Ela pode melhorar, ela pode piorar, ela pode se tornar mais saudável ou mais tóxica, né? Então a gente falou, acho que está na hora de trazer esse tema, está na hora de discutir esse tema e alguns dos pilares. Então essa live que a gente está fazendo hoje aqui, ela vai ser uma série. Então já quero deixar o convite aqui para vocês. A gente vai fazer uma. Essa é a primeira de duas lives. A próxima vai ser no dia 21 de outubro. Nós vamos fazer toda a divulgação, vai ser aqui no LinkedIn também. Mas a ideia de hoje a gente vai falar muito de como que a gente identifica que a cultura da organização está mudando, como que a gente faz uma leitura para onde está mudando, né, em qual direção que está mudando, e qual que é o nosso papel em tudo isso. Quer dizer, em diferentes cenários. A gente tem o cenário se você já está dentro da organização, se você às vezes está explorando trocar de empresa, se você está pensando em ir para uma empresa nova e quer avaliar aquela cultura da organização, o que fazer também, né? Então eu vou passar para a Regina, para o Rodrigo, para dar o primeiro pontapé aqui, para vocês falarem um pouquinho assim, na experiência de vocês, na vivência de vocês. Como é que a gente, quais são os sinais, né, os indicadores, e aí vai ser legal se vocês trouxerem alguns exemplos também, de que a cultura da empresa está mudando e está mudando, sim, para valer mesmo.
e vai me afetar em algum momento. Então, como é que você faz essa leitura desse diagnóstico, né? Vai lá, Rodrigo, quer começar? Eu começo. Uhum. Bom, eu sempre leio, entendo cultura, né? A forma como eu interpreto uma cultura organizacional é através dos valores, né? Que predominam naquele ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, eu acho que é uma forma muito interessante de avaliar o padrão cultural quando você identifica que tipo de valor está sendo priorizado, né? Então você tem, naturalmente, cada ser humano carrega seus valores, né? O que é importante para cada pessoa, para cada um, né? E quando você assume postos de liderança, que você tem um grupo de liderando uma organização, o que acontece, na verdade, é que esses valores começam a predominar, né? Então você tem uma força, um poder hierárquico até que predomina, né? Por conta do posto, do poder que você carrega no posto de alta liderança, e teus valores começam a predominar. O primeiro sinal de que uma cultura não funciona, não está funcionando para mim, é quando os valores que estão predominando nesse ambiente de trabalho começam a não mais se conectar com os meus que estou trabalhando nele, né? Então, quando tem essa incongruência de valores, né, começa a aparecer o problema, né? E é muito interessante isso, porque quem vai dizer o que é certo e o que é errado, né? Que valores estão predominando, que valores são certos, que valores são errados. Alguns a gente vai dizer que são errados, né? Depois a gente vai falar sobre alguns deles, mas é um perfil, é um padrão de comportamento que começa a acontecer e que fere teus valores individuais. E quando ferem valores que são inegociáveis, aí, aí a coisa fica complicada, né? A gente pode depois dar exemplos, mas um pouco do conceito, a forma como eu interpreto a situação, né, de uma cultura difícil, tóxica eventualmente, ela começa assim, né? Então a gente começa a identificar os valores que estão predominando, o que passa a ser mais importante, e comparar com os nossos próprios valores. Então é um pouco disso. Depois acho que vale a pena a gente mencionar um pouco de caso prático, né? Caso real que a gente já viveu, porque acho que temos vários, né? Sim, concordo plenamente contigo. E essa questão de valor, ela é tão importante, às vezes ela fica um pouco escondidinha, né? A gente vai se adaptando de alguma maneira, sendo flexível e não respeita de alguma maneira os seus valores, e aqueles sinais te vão sendo dados e a gente passa por cima daquilo. O que eu vejo como que eu já vi na minha vida no mundo corporativo como um sintoma assim mais generalista é uma certa paralisia da corporação, né? Ou uma incongruência, onde alguns querem seguir aquela nova cultura, outros ainda estão esperando para ver. E aí você vê os cafés lotados com Uhum, aquele, né, passivo-agressivo, né? Aquele comportamento passivo-agressivo das pessoas. Então, quando eu acho que a cultura de uma organização, quando ela está em xeque de alguma maneira, e pode ser para o bom ou para o ruim, né? Pode ser que ela esteja mudando para melhor, eu não sei, mas nesse momento de transição, eu vejo essa paralisia, eu vejo esse movimento, eu vejo gente querendo tirar vantagem disso e gente sem saber para onde ir. Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu escuto isso dos meus clientes e eu já vivi isso na pele, ali eu sei que tem uma questão de cultura que tem que ser melhor definida. Uhum. É, eu acho que vocês estão, assim, indo no ponto mesmo, né? Porque, Uhum, na minha opinião, assim, eu acho que dentro dessa linha dos valores, a gente consegue encontrar alguns pilares de valores que estão aí, né? Estão aí no mundo. Então, por exemplo, o valor da autoridade, né? E aí você tem organizações que estão num espectro mais democrático, de decisões mais compartilhadas, você tem organizações que estão no espectro mais autoritário, aquela decisão que vem de cima para baixo. E você tem organizações que estão meio que no meio do caminho, né? uhum, E aí, eu acho que essa reflexão que vocês estão trazendo é muito importante, assim. Bom, qual é o meu valor relacionado à autoridade? Quer dizer,
Eu, particularmente, na minha carreira, eu fiquei grande parte, né, tenho estado grande parte da minha carreira numa mesma organização, porque um dos meus valores é ter autonomia. Eu preciso de autonomia para trabalhar bem, para tirar o melhor de mim, né? E aí, quando eu converso com coaches, com clientes, tem gente que trabalha melhor com autonomia, tem gente que precisa de mais autoridade, precisa de mais direção, né? Porque senão a pessoa fica perdida. Então, acho que essa reflexão é muito legal de falar o que que funciona para mim e qual é aquele valor dentro da organização, dentro de cada um desses eixos, né? A gente pode falar do valor da colaboração, né? Até que ponto a organização está num espectro mais de colaboração ou num espectro mais individualista, né? Faça você mesmo, se vire e tal. Então, como é que vocês enxergam esses diferentes espectros e algum exemplo que vem para vocês de falar, tá vendo? A gente está mudando, né? Aconteceu tal coisa, poxa, isso é um claro sinal de que a gente está mudando. Vou deixar para você aí, Rodrigo, desculpa me distrair aqui com. Não, tranquilo. É muito interessante o tema de colaboração, né, Dani? Porque é, eu faço uma correlação com com modelos de trabalho também, né? Porque eu acho que a cultura, ela não acontece sozinha, né? Ela está acompanhada com uma estratégia organizacional também, né? Então, você vai encontrar, eventualmente, alguns modelos de trabalho que, que a competição, né, vamos chamar competição individual, ela é provocada, ela é estimulada, né? Então, existem organizações que cultivam isso e cultivam com um objetivo estratégico de fazer o trabalho dessa forma, né? É uma escolha, né? Às vezes funciona, né? Talvez para organizações com entregas de mais curto prazo, mais focadas em projetos, mais focadas em resultados financeiros. Eu não vou qualificar, não vou dizer o que é certo ou errado, mas essas são opções. E você vai ter organizações que prezam exatamente o contrário, né? Onde a colaboração, o trabalho em equipe, você conseguir navegar bem diferentes funções, áreas, etc., é primordial. Então, no final, eu acho que é um padrão de escolhas também, né? É uma escolha que precisa ser feita conscientemente, né? De novo, não tem certo ou errado, né? Tem opções, tem alternativas. O problema é quando você gosta de um perfil e cai no outro. Ou você é muito colaborador e encontra uma área de trabalho dentro daquela empresa que é mais individualista, tem mais competição. Aí você destoa, né? Ou vice-versa. Você coloca uma pessoa muito colaborativa num ambiente competitivo, de um segmento, de uma indústria mais focada em curto prazo de resultados, mas com esse modelo, não vai dar certo, né? Então, eu acho que tem um passo aí muito importante a despeito da situação de involução de uma cultura, de mudar com o tempo, mas também tem o processo de escolha, né? A diligência que você precisa fazer antes de optar por uma indústria, conhecer como é o perfil do profissional, das lideranças que atuam nela, né? Para não ser pego de surpresa, né? Então, eu acho que esse passo vale a pena também falar. É muito importante entender onde você vai pisar, né? A opção de escolha de indústria, segmento, e eu acho que eu não vou dizer que é previsível, mas é bem conhecido, né? Você vai para uma indústria X, você tem um perfil de profissional de trabalho já estabelecido de alguma forma. E você pode variar por companhias, empresas diferentes, elas se parecem, né? Você vai para outro segmento, outra indústria, você vai encontrar outra coisa. Então, é rico, né? O mundo está cheio de opções. A gente tem que escolher aquelas que combinam com a gente, né? Você sabe, Rodrigo, que você está comentando, me lembrou de uma história que eu já vi. É interessante porque o que você falou, a capacidade de escolha, normalmente você tem a capacidade de escolha quando mais ou menos você prevê o que é esperado de uma cultura, pelas conversas que você teve antes, pelo que você sabe da empresa, enfim, né? Existe uma. Você não pode prever 100%, mas você tem uma ideia do que aquela cultura representa e se aquilo tem a ver com seus valores que você comentou antes. Mas eu já vi casos onde uma cultura super colaborativa
que por alguma razão naquele momento não está dando resultado de curto prazo, e alguém tem uma ideia, olha, vamos trazer um líder diferente aqui, tá? E coloca no meio daquela cultura de todos colaborando uma pessoa extremamente competitiva e com um perfil completamente diferente, né? Super top-down, um perfil diferente, distinto. E, e aí é onde eu vejo um pouco mais de dificuldade, né? Porque você não é que você fez aquela escolha, você fez a escolha por uma empresa com uma cultura X e de repente você se deparou com um líder que está ali, chegou com poder e que está estabelecendo uma cultura paralela à cultura da empresa. E o que é mais complicado é que normalmente essa pessoa vem num momento onde o resultado não está bom e ela pode dar resultado a curto prazo, sim, com essas práticas, né? E ela vai ficando, e isso vai estressando muito a equipe. Eu já vi isso acontecer, eu não sei a experiência de vocês nesse sentido. É. Quer comentar, Rô? Não, ok, primeiro vai lá. Eu acho que acontece muito, né? E acho que é um dos elementos que a gente tem que pensar assim, quem que faz a cultura de uma organização, né? As pessoas é que fazem, né? Lógico, líderes, pessoas que chegam em posição de liderança, têm um impacto na cultura, talvez mais a curto prazo mesmo, né? De já chegar, porque principalmente se for uma empresa mais hierárquica, né? A pessoa já chega e fala assim, ó, a partir de agora as regras do jogo vão ser assim, vai ser assim, essa vai ser a música que a gente vai tocar, né? Que vai dançar, né? Mas todo funcionário, funcionária tem um papel na formação da cultura da empresa. Acho que é um tema que a gente vai falar ao longo da live também, qual que é o meu papel individual, né? Mas eu acho que esse é um grande ponto para olhar, assim. Quando a gente começa a refletir, e falar, beleza, a cultura da empresa está mudando. Está mudando em que direção? Que é o que a gente está construindo aqui. Bom, está mudando em direção, numa direção que é alinhada com os meus valores? Legal. Está mudando numa direção que é desalinhada com os meus valores? Opa, né? Acendeu a luzinha vermelha aqui. E fazer a leitura do gestor, da gestora, eu sempre dou uma dica que é o que eu também aprendi ao longo dos anos, batendo cabeça, que é assim prestar muito mais a atenção no que nas ações do que nas palavras, né? Porque nós estamos vivendo um mundo de politicamente correto. Então eu já vi tanto líder novo chegando, você assiste a primeira, a segunda apresentação naquele Tom Hall, você fala, nossa, que legal, que bacana, né? Que ser humano, sensacional. Depois você vai ver as ações não têm nada a ver com aquilo que saiu da boca para fora. Então vamos prestar atenção nas ações, né? Não sei, essa é a primeira coisa que me vem assim. E isso que você está falando é muito interessante, né? Porque é, é o que se pratica, né? Não é o que se está falando, não é o que se fala. Na verdade, muitas vezes o que está se falando é quase como um convencimento individual de que eu preciso fazer mais, né? E não se faz, né? Então é quase o contrário, né? Quando eu vejo muito marketing, endomarketing, quando eu vejo muita ação de comunicação, de cultura, nas paredes, né? A gente vai para escritórios de companhias e assiste, quase que eu leio da forma inversa, que eles estão reforçando isso é porque não tem, né? É, é uma leitura complementar, né? Mas agora, o caso mais interessante para mim, o momento mais agudo, onde os verdadeiros valores da liderança se revelam, é quando a organização está sob pressão de resultados, né? Então, se você quer conhecer um líder, uma liderança, uma líder, um líder, como ele se comporta, para ver que valores realmente ele defende ou eles são importantes para ela ou ele, é vê-los diante de uma pressão financeira de curto prazo, né? Então, assim, isso que você está trazendo, Gina, é bem comum, né? Você fala assim, você troca a cabeça, vem com a pessoa com tudo, só que vem com mandato, vem com plano de muito curto prazo, né? Vem para colocar pressão naquele sistema. E, eventualmente, você cria o fenômeno que eu chamo de microculturas, né? Que você tem subculturas dentro de uma grande cultura organizacional. Então, às vezes, você dá o azar de pegar um líder na tua região, na tua área, que funciona. Ele destoa, ele vem com, às vezes, por
por ser diferente, por ter um padrão de valores diferentes, às vezes por um mandato mesmo de mudança, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes você está numa cultura complexa, mas você está debaixo de uma liderança que você admira, que tem os valores que você respeita. Então, tem esse ângulo também de diversidade dentro desse contexto, né? Que você precisa sempre estar de olho. É complexo, né? Porque a gente está falando de subculturas, está falando de valores que variam, a pressão financeira, eventualmente mandatos de mudança. Não é fácil, né? É, mas no final, a gente vai falar provavelmente disso na segunda live, na continuação dessa conversa, mas a gente precisa aprender a navegar tudo isso, né? Porque às vezes a gente tem a expectativa, eu vou mudar de empresa e tudo vai Hum. melhorar, e não é assim que funciona, né? Necessariamente, né? Não, Não vai funcionar, enfim, mas é tal qual, eu acho que a gente tá exposto a essas mudanças que vêm, que a gente vai encarar, né? Que a gente vai precisar encarar. É. Esse caminho de como fazer essa leitura. Então vamos falar um pouquinho mais disso, né? A cultura da empresa está mudando numa direção que não estou gostando, não está alinhado com meus valores. Eu estou dentro da empresa. Como é que a gente faz essa leitura do tipo assim, meu, caminhos, né? É lógico, muita gente fala, eu vou pular o barco, né? Vou para a próxima, né? Mas aí tem outras estratégias que eu posso olhar também. Quer dizer, será que até que ponto esse líder, essa líder nova que está trazendo essa cultura veio para ficar também? Eu não sei. O que que vocês olham como caminhos para esse tipo de colaborador, de indivíduo que está ali? Tava indo bem, tava alinhado, agora começou a mudar numa direção que não é mais a minha, né? Existe um caminho além de simplesmente falar, tá na hora de trocar, tá na hora de mudar de empresa? olha, Dani, eu acho que essa é uma das decisões mais difíceis. É, porque eu também vejo muita gente muito impaciente, né? Eu vou mudar e não quero, e, e acho que tem que tomar com cuidado, com serenidade, entender. E eu sempre acho que, como a gente acho que aprendeu isso, eu e você, a gente fez a mesma linha de coaching, né? Essa questão de conversas faltantes, né? Mais do que conversas difíceis, conversas que não existiram. Então, se tem alguma coisa que está incomodando para mim, eu acho que é muito importante você ter claridade de qual é o objetivo da empresa, qual é para onde a gente está indo, quais são os valores e ter conversas nesse nível, assim, não de conversas onde você vai só entrar num impasse. Mas acho que ter conversas com a liderança, entender o longo prazo, ter paciência, né? E aí, se você vir que aquilo realmente não. Em algum momento você vai ter que falar, olha, isso aqui eu vejo que não é para mim, aí você toma uma decisão mais acertada. Mas eu sempre acho que é melhor, olha, eu estou agindo sob impulso, né? Eu estou tendo todas as conversas, eu tenho toda a informação, eu tenho toda a figura, ou é a minha percepção, a percepção minha e de dois colegas aqui? Eu acho que tem que ir um pouquinho mais a fundo, ter as conversas difíceis que tem que ter, colocar também alguns limites em algumas pessoas, é necessário muitas vezes, né? E entender que você é o dono da sua carreira, seja ela dentro da empresa ou fora. Então, eu acho que não é uma coisa, é um conjunto de coisas, mas que todas têm que estar no seu radar. Eu sempre falo com os meus clientes aqui que eles têm que ter um plano de carreira deles. Existe o PDI da empresa? Existe. Olha para o PDI da empresa, né, do plano de desenvolvimento individual sempre, mas o que que você tem que fazer para que aquilo aconteça? Isso está alinhado? Isso está muito fora? Se está muito fora, tem alguma coisa que não está bem nessa empresa. Eu devo trocar de empresa, eu devo trocar de área de atuação. De repente, a área do Rodrigo é uma área que não quero, não vejo futuro, mas eu posso ter alguma oportunidade na área do Daniel, ter conversas além do seu silo, né? Da sua área. Então, acho que é um conjunto de coisas, né? Não é uma coisa só. Oh, Eu acho que depende.
do contexto, da situação. Eu acho que quando você está diante de comportamentos, de valores que te incomodam, né? Mas você consegue aceitá-los de alguma forma, eles são aceitáveis. Depois eu vou falar dos inaceitáveis, inegociáveis, né? Entra no outro campo. Mas se são aceitáveis, são difíceis, são complexos, agradáveis, mas ok, não infringiram nada radicalmente crítico, né? Em algum valor inegociável teu, eu acho que tem espaço de trabalho para trabalhar, né? Eu sempre digo também que é importante, se você está diante de uma liderança ruim, com valores discrepantes ou que não são ideais, eu acho que o time tem um papel também a desempenhar, que é a reação, né? O que não funciona, o que é ruim, na minha experiência, é quando o time se cala. Hum, Então, absorve aquilo como verdade absoluta. Então, eu digo que quando uma liderança nova chega, você tem duas ações aí, né? Dois movimentos. O movimento do líder, da líder que chega com o grupo, com o time, e a reação do time com a nova liderança. Esses dois fenômenos, essas duas forças deveriam acontecer, né? Então você pode dar resposta, você pode dar feedback, né? Você pode influenciar a forma da liderança conduzir o trabalho, né? Então, acho que tem um passo aí importante. O outro se não der resultado, você pode explorar outras áreas da empresa, né? A gente acabei de comentar que você tem eventualmente outros perfis de liderança, né? E eu acho que também a gente não pode esquecer da situação onde você tem um time, então você tem um líder em cima, uma liderança que, por exemplo, não te inspire, isso é bastante comum. By the way, um grande número de líderes, chefes que você vai ter na vida não vão te inspirar, da vida, tá tudo bem, né? Não são todos super inspiradores, mas você tem um time para cuidar. Então você está no meio de um sanduíche, né? Onde você não recebe de cima, não percebe os valores acima ao teu redor ideais, vamos dizer assim, mas para baixo você reflete os teus próprios valores, né? Então você gera aquele microclima, aquela microcultura que está dentro do teu escopo. Então, o que que você faz nessa hora? Né? Que você tem que contrabalancear, você tem que equilibrar esses papéis. Também não é justo você desistir e deixar o time desatendido de alguma forma até certo ponto, né? hum, Então, sempre assumindo que são valores negociáveis, né? Que são temas que dá para lidar com eles, conviver com eles. Quando entra com um tema inegociável, com um valor inegociável, aí fim de papo, né? Assim, você entrou no campo de desrespeito, falta de ética, por exemplo, seriam os meus casos. Algum desrespeito grave, alguma falta de ética, aí é game over, né? Fim de linha. Aí a gente tá falando de outra coisa, que eventualmente acontece também, né? Então, hum, a gente já viu casos, a gente assiste casos onde isso acontece, infelizmente, né? Mas eu acho que tem aí um papel, resumindo, acho que tem um papel, tem o que se fazer, né? Acho que a hum. gente vai falar mais disso na segunda live com dicas mais específicas, né? Sim. Mas eu acho que não é um problema sem solução, né? Não é uma situação que fala assim, não tem o que fazer. Acho que longe disso. É. E eu acho que vocês estão trazendo uma coisa muito importante que é assim, a gente começou falando de cultura macro de uma organização e agora a gente também está trazendo essa distinção que é olhar para subculturas dentro de uma mesma organização. Principalmente se for uma organização média, grande, pode ser que a cultura macro está indo numa direção que não está muito alinhada comigo, mas eu também sou responsável por cuidar, nutrir, desenvolver a minha subcultura do meu departamento, da minha área, né? E se a gente conseguir funcionar dentro daquele macro, daquele sistema macro e fazer com que a nossa cultura continue saudável, continue na direção que está alinhada com os nossos valores, colaborativa, uma cultura de desenvolvimento, uma cultura em que a gente também prioriza qualidade de vida e tudo mais, ok, né? Ok. Então, é uma distinção bem legal, a gente vai falar mais na segunda live. Já vou deixar aqui a ponte, como é que chama? Esqueci a palavra em português. Gancho. O gancho, meu Deus do céu.
o gancho para a próxima live, porque um tema que a gente vai falar é um pouco disso daí, que vai ser uma pergunta que eu vou fazer para o Rodrigo, para a Regina, que é assim, como que eu faço esse, esse pushback ou essa coisa de voltar para o meu gestor novo, para minha gestora nova e dar um feedback construtivo, um feedback que vai ser no sentido até de ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa pode ter anos de experiência, mas ela está chegando na organização agora, né? É um equilíbrio muito fino de como fazer isso para não virar também assim, poxa, vocês não estão abertos à mudança, vocês são muito, né? Então, são coisas que nós vamos falar mais na segunda, tá? Segunda live, mas eu quero trazer uma distinção aqui também, que é um tema que me apaixona muito quando a gente fala de cultura organizacional e até cultura macro de sociedade, e é um modelo que eu estudei durante muitos anos e é o que eu acho que é muito aplicável, né? Então, rapidinho, eu vou falar aqui para vocês, para não ser uma coisa muito demorada, que é um modelo que ficou conhecido como espiral do desenvolvimento, né? Esse modelo foi desenvolvido, começou na academia nos anos 60, 70. Uma série de psicólogos, principalmente aqui nos Estados Unidos, começaram a tentar estudar até que ponto as pessoas são diferentes, e diferentes em termos de o que eles definiram como visão de mundo, né? Então não é somente narrativa ou é realmente visão de mundo, tentar entender, poxa, por que que determinadas pessoas são mais hierárquicas? Por que que determinadas pessoas são mais colaborativas? Por que que determinadas pessoas valorizam mais a família, aquela família tradicional, né? Por que que determinadas pessoas estão mais preocupadas com a natureza, com o meio ambiente, né? E essa pesquisa vem vindo dos anos 60 para cá. Então, eles criaram, dentro dessa espiral, uma ideia de que existem muitas visões de mundo hoje, mas tem basicamente quatro visões predominantes na sociedade mundial, né? Então, a primeira eles chamaram de visão de mundo pré-tradicional, tá? Que eu posso chamar aqui uma visão de mundo guerreira, né? Resumidamente, você tem gente assim no mundo corporativo? Claro que você tem gente assim na sociedade. E a visão de mundo do guerreiro, da guerreira, que é assim, sou eu contra o mundo, né? Eu sou um guerreiro e se eu tiver que defender, eu vou defender a minha tribo. Quem que é a minha tribo? A minha tribo é alguém que tá, são aquelas pessoas que estão muito próximas de mim. Então, a minha família, os meus entes queridos, mas pode ser o meu departamento dentro de uma organização. Então, assim, eu defendo o meu departamento com unhas e dentes e os outros departamentos são meio que inimigos, né? Então, o espírito do guerreiro, da guerreira, é lutar. O que o guerreiro realmente gosta de fazer é lutar, é brigar, adora uma briga, né, com argumentos e tal, né? E aí vocês podem identificar pessoas que eu não vou dar nomes aqui, mas à medida que vocês ligam a televisão de vocês, que vocês assistam, que vocês olhem as notícias, vocês podem identificar personalidades em diversos mundos da política, das celebridades, das artes, que têm esses diferentes visões de mundo, né? Um parênteses aqui que é importante. Todo ser humano tem condição de explorar diferentes visões de mundo, mas tem uma coisa que a gente chama que é o centro da pessoa, onde é que aquela pessoa está centrada. Então tem muita gente que está centrado no guerreiro e está abraçando o guerreiro a maior parte do tempo. Mas a próxima visão, que seria uma visão de mundo até um pouco mais evoluída, é a visão tradicional. E a visão tradicional, ela já enxerga essa luta do nós contra eles de uma maneira mais ampla. Não é só a minha família, aquele meu amigo de infância ou o meu departamento. Já é talvez assim, a nossa empresa contra outra empresa, né? O nosso time contra o outro time, o nosso partido político contra o outro partido político, a nossa cidade contra outra cidade. Já é um pouco mais amplo, e ela traz uma essência muito forte de hierarquia. Então, a valorização da hierarquia, de ter que seguir um líder, uma líder, e assim, tô com aquela pessoa até, né? Até morrer. Assim, se a pessoa falar para eu ir para a direita, eu vou para a direita. Se tiver que ir para a esquerda, eu vou para a esquerda, né? Uma visão muito presente hoje em dia ainda. A próxima, ela é uma visão até mais recente do ponto de vista histórico, que é a visão moderna, a visão da modernidade, que começa com a Revolução Industrial, começa com o nascimento da ciência de 300 e poucos anos para cá. E a visão moderna, então, toda a visão que vem depois, ela, na sua manifestação mais saudável, ela vai além, mas ela também abraça as visões anteriores, ela incorpora, ela não substitui.
Então, uma pessoa que está centrada na visão moderna pode acessar o lado guerreiro, o lado guerreira, pode ter certas coisas que são gatilhos para aquela pessoa, a pessoa entra naquele estado, mas no geral a pessoa está centrada com uma visão de mundo moderno, né? Pode ser que seja uma pessoa que valorize a hierarquia, porque ela abraça a visão mais tradicional, mas a visão moderna, ela já vai trazer outros elementos adicionais. Por exemplo, o elemento da responsabilidade, né? Do accountability que a gente fala aqui, né? Quer dizer, você é responsável pelas suas ações, você é responsável pelos seus resultados. O elemento da produtividade, o elemento do reconhecimento, o elemento da competição, né? Tudo isso são fatores que a modernidade trouxe. E quem vive centrado nisso tem uma mentalidade que é assim, o que importa é a gente ganhar, né? Então é uma mentalidade muito competitiva e aí traz um pouco do que você trouxe, Rô, que é assim, não necessariamente nós vamos construir um time hierárquico. Nós vamos construir o melhor time que vai nos ajudar a vencer. Se neste ambiente aqui não precisar ser muito hierárquico, não será. Mas o que importa é a competitividade, é vencer, é ser o número um, é aquela coisa toda. E para terminar, essa é uma visão muito dominante, mas uma visão ainda mais recente, que começa a surgir dos anos 60, 70 para cá, do século 20, é a visão pós-moderna, que é a visão que vai na sua manifestação mais saudável, ela vai abraçar a modernidade, mas ela vai falar assim: olha, tudo bem, mas também não é vencer a qualquer custo. Eu não posso vencer a qualquer custo, eu não posso vencer destruindo o meio ambiente, eu não posso vencer pisando na cabeça das pessoas. Então, esse movimento da humanização dos recursos humanos, da humanização da liderança servidora, né? Da inteligência emocional, todos esses elementos são elementos que vêm da visão pós-moderna, né? E aí eu deixo para vocês refletirem, pensarem. Eu posso até depois, Bia, se tiver algum jeito aqui, de deixar alguns links para quem quiser fazer a sua própria pesquisa sobre essas teorias, porque são teorias muito desenvolvidas, não fui eu que criei isso, mas eu acho fascinante, porque quando isso me ajuda muito no meu dia a dia a entender qual que é o centro, né? Qual que é o eixo das pessoas que estão ao meu redor. E me ajuda também a olhar e falar, peraí, a pessoa está falando uma coisa, está fazendo outra. Então, na verdade, o eixo dela está em outro lugar, né? Será que eu quero permanecer nessa organização ou não, né? Então, tem uma conexão muito grande com o que a gente está discutindo aqui hoje, né? Não sei se traz algum insight para vocês, se faz algum sentido ou não. Alguma coisa que vocês querem trazer aí. Acho que sim, né? Eu acho que isso é o que você trouxe é interessante e acho que é o fundamento dos valores, né? No fundo, eu vou mais, eu tenho um valor mais estabelecido para cá ou para lá. E é interessante porque você estava explicando e eu estava aqui pensando, né? Como é que é se eu tô numa organização e o meu time é de uma maneira e eu sou diferente, né? Eu tô ali, como é que eu lido com essas diferenças? E eu sempre me pergunto, e eu acho que o homem, de certa forma, é fruto do meio também, sabe? Até que ponto a gente se adapta e é flexível a uma cultura, ou uma organização, ou uma maneira de enxergar o mundo, ou até que ponto aquilo é impossível de ser mudado, né? E como você lida no momento, porque assim, às vezes é fácil para a gente dizer, olha, eu não consigo lidar com isso, eu não vou sair, mas e se eu preciso pagar a conta e eu não tenho como sair, né? E eu vejo muita gente, infelizmente, numa situação assim. Eu tenho clientes meus que choram durante a sessão, que estão super estressados, mas que não podem sair da organização naquele momento. Então, eu me pergunto, né, dentro disso que você estava explicando, Dani, se eu fui parar num grupo que não é o meu grupo, como é que eu sobrevivo, sendo que naquele momento eu posso até estar procurando outro emprego, mas naquele momento eu preciso daquele. Eu É, vou deixar pro Rodrigo, essa daí é difícil demais. Uhum. mas eu acho que basta a gente lembrar, basta não, né? Mas vamos lembrar dos perfis de liderança, das microculturas que a gente já navegou
e que a gente foi capaz de sobreviver. Sobreviver é um termo forte, né? Sobreviver no sentido de ter permanecido, né, e não ter desistido, vai, vou usar palavras fortes aqui. É, eu acho que tem outras fontes, né, de inspiração. Eu brinco que são outras fontes de oxigênio. Quando falta oxigênio que não vem da liderança, né, do comportamento das lideranças acima, você precisa buscar outras fontes. Então, uma opção é sair, né? Por exemplo, vou buscar em outro lugar. Se for uma coisa muito grave, realmente, não vamos discutir isso. Mas se está faltando oxigênio, onde é que você vai buscar esse oxigênio, né? Então, situações que eu já vivi, e acho que cada um de nós já viveu exemplos como esse, você tem outras fontes. Então, a realização de ver um trabalho bem feito, a realização de ver um talento sendo desenvolvido, né? O feedback de um cliente, quando você vai resolver. E o nosso trabalho no mundo de saúde, eu acho que é um privilégio, porque você pode ver o impacto do trabalho que você faz com o cliente, porque isso está impactando vidas, melhorando a qualidade de vida, tratando uma doença, eventualmente. Então, assim, você enxerga isso, né? É uma fonte poderosíssima de energia positiva para você lidar com isso, né? Então, eu acho que é necessário buscar outras fontes, até outras lideranças, né? Quantas vezes eu me conectei com profissionais, com líderes, líderes que não tinham sido meus gestores, mas eram referências de gestão para mim, e eu estava numa determinada situação, até no cargo executivo alto, eu ligava para algumas pessoas para respirar o oxigênio delas. Acho que elas não sabiam muito disso, mas esse contato me fazia bem. São referências, né? Então, às vezes você está num lugar sem ar, mas dá para você abrir uma janela e para buscar esse ar, né? É, e outro ponto do modelo que você está explicando, Dani, que eu acho que é muito interessante, porque eu acho que a gente tem também um conceito que a gente não falou ainda, que é o efeito do ego, e o Hum, efeito do pensar em você individualmente, e aqui é o conceito de pensar só na gente ou pensar nos outros, né? Quem está no papel de liderança, comandando organizações, às vezes se esquece que existem outros indivíduos, outras pessoas, e isso faz mal, né? Então, quando você é mais inclusivo, quando você muda o teu eixo de referência na condução de uma organização, você normalmente tem um impacto no clima, na cultura de forma diferente também, né? hum, Então, eu correlaciono muito culturas ruins com lideranças egocêntricas exageradas, né? Então, não é só isso, né? Porque às vezes você tem outros temas também que danificam a cultura. Mas é muito valioso esse ponto que você está trazendo, porque assim, a que custo, né? Tá bom, eu vou entregar meus resultados, eu gosto muito da visão pós-moderna que você descreveu, porque, ok, vamos entregar o que a gente tem que entregar, porque a gente tem que ter um business, um negócio que seja sustentável, dê resultados, todo mundo vai entender isso, mas a que custo, né? A- a- Desrespeitando, é, deixando de cuidar dos outros, né? Do planeta, das pessoas ao nosso redor? Não, né? Então, eu acho que esse prisma de ego, do foco, onde é que está o foco? Se está no indivíduo, se está focado no outro, também é uma visão valiosa para a gente incorporar nessa discussão, né? é. Eu E aí, só, eu só queria falar aqui rapidinho. vai, Bia, vai. Vai, Bia. Se alguém tiver alguma pergunta ou algo, teve uma pessoa que falou aqui para vocês, boa noite e abraço a todos os amigos, que é o Henrique Dias. Opa, maravilha, Henrique. Henrique. Abraço, Mas eu amigo. só queria falar que podem falar perguntas. Eu sei que o papo aqui está muito bom, mas se alguém tiver qualquer tipo de pergunta, né? Porque temos coaches aqui de como lidar com alguma situação específica, é só perguntar que eu vou dar uma olhada aqui e a gente vai respondendo. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Bia. É isso aí. Deixem suas perguntas aí que a gente vai respondendo. E o que você trouxe, Rô, já me lembrou um exemplo claro. Lógico, quando a gente compartilha exemplo, a gente nunca vai dar nome aos bois, porque nós valorizamos a confidencialidade aqui, mas exemplos que a gente escuta dos nossos clientes, né? Escutei um esses dias que é assim. Poxa, eu estou numa organização que fala de
desenvolver talentos, desenvolver pessoas, os líderes vão para o palco e falam disso, a gente está voltado para o desenvolvimento. Eu fui oferecido uma oportunidade de promoção dentro da mesma organização, só que num outro departamento, e fui bloqueado. E fui bloqueado porque aí me deram uma explicação que não fazia muito sentido, mas a minha leitura é que, assim, como eu sou muito bom naquilo que eu faço, eles não querem me deixar sair, né? Então a gente olha e fala, cara, o pessoal tá muito ainda naquela visão de mundo do guerreiro, né? E do tradicional, quer dizer, é nós contra eles aqui. Deixa eu segurar meus talentos, né? Em vez de olhar de uma maneira mais servidora, eu falo, não, cara, a gente tem que desenvolver talentos e é melhor a gente desenvolver dentro da organização do que perder. E aí que tá a diferença, né? A fala é linda, na hora de agir, né? Eu não sei se vocês têm escutado exemplos, vocês querem trazer alguns exemplos de coisas que vocês escutam, porque para mim esse é um claro exemplo de que a organização está mudando e está mudando para pior, né? Olha, o que eu também aprendi nesses anos, sabe, é que a maioria dos líderes não está preparada para o cargo de liderança, ele é colocado lá. Não sei se eu posso dizer a maioria, mas muitos, né? Então, e principalmente quando a pessoa não está preparada e está lá, ela toma atitudes desse tipo, porque ela está vendo o lado dela, que é melhor para ela, como líder, ter aquela pessoa lá. Então, isso eu acho que é uma coisa que pode independer da cultura, porque é uma questão individual. Agora, o Rodrigo trouxe uma coisa que está ligada com isso, que eu quero colocar um highlight nisso, que a gente não pode perder. O que você falou de essa metáfora que você usou de buscar oxigênio em outros lugares é extremamente importante, porque tem momentos, tem dias que você nem quer ir para o escritório, que tá difícil. Isso vai acontecer na vida de qualquer um que trabalha há muitos anos no mundo corporativo. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Então, aonde você vai, como você vai reposicionar aquilo na sua cabeça, né? Fazer o reframe. Não sei como, também não estou achando a palavra em português, mas como que você vai reposicionar e pensar o que que eu posso fazer dentro dessa situação e não ficar ali naquele buraco, né? Porque é muito fácil a gente entrar nele. Principalmente quando tem um momento com um líder muito difícil, uma mudança organizacional importante. E eu acho que todos nós aqui, e os profissionais também que estão assistindo a gente, se você trabalhou mais de 2 anos numa empresa, você viu mudanças importantes organizacionais. Porque o que eu tenho visto é que a cada 2, 3 anos tem é uma tendência de uma grande mudança, né? Então você tem que ser um pouco cascudo com isso, não sei qual seria a palavra certa, mas tem que aprender a sobreviver nisso. E eu gostei muito do que o Rodrigo trouxe, vai buscar outras fontes de energia para você, vai cuidar de você, vai ver se alguém pode, um mentor, um sponsor, alguém que possa te ajudar, te dar umas ideias de como sobreviver naquele ambiente, porque faz parte também. Nem sempre tudo são flores, infelizmente, no mundo corporativo, né? Esses casos são terríveis, né? Você trouxe o exemplo do líder que não quer promover a carreira do outro. Eu tive um caso, vou chamar curioso, né? Mas é triste no final, de uma super líder que ela estava sendo convencida a aplicar para um posto que ela não queria, mas que ia levar mais 2 anos, dois, talvez mais anos. E o fato é que ela já está pronta para ser sucessora do próprio chefe. Uhum. E o chefe não a apresentou, olha que duro, no plano de sucessão dele. Então, a versão que se apresentou foi: o que ela quer é outra coisa, não é a minha posição. Uhum. Era uma mentira. Nossa. E a gente detectou isso numa conversa, porque ela me deu os sinais, eu falei, opa. Eu falei, então vamos recapitular, né? E aí ela montou um plano de ação que funcionou no final do dia, que era ter uma conversa firme com o cidadão, deixando os pontos claros, documentando a conversa. Olha que louco, né? Olha que louco. Que documentava o interesse real dela, que ele não estava, ele nem tinha perguntado.
Então, essas manobras, a gente pode dizer que são de curto prazo, são de sobrevivência, são de capacidade, incompetência, vamos botar o nome que for, mas elas são atitudes, comportamentos tóxicos, né? Que você fala assim, gente, é, você precisa de muita maturidade. O bom de viver tantos anos nesse mundo é que você começa a saber ler esses fenômenos, né? Uhum. Mas você precisa de maturidade para saber lidar com isso. Quando a gente passa por isso, não é fácil, né? Então, eu acho que tem sim capacidade, né? Eu concordo contigo, Rê. Eu acho que falta preparação, mas eu acho que ninguém nunca assume super preparado, totalmente preparado, então uma preparação falta. Mas eu acho que tem um conceito aí, às vezes, quando os casos mais graves acontecem, de valores individuais que estão faltando, né? Que é o respeito, que é o profissionalismo, que é o pensar no outro, né? É isso, né? Quer dizer, não dá para pensar só na sobrevivência do indivíduo no posto de liderança, né? Quando ele começa a não pensar nos outros, o clima, a cultura descamba, né? Então, e como é que se prepara isso, como é que se forma isso? Outro tempo que a gente não falou será que a gente, antes de promover alguém, a gente faz uma leitura de valores humanos Hum, desse candidato, dessa candidata? Essa é a resposta, né? A é, gente não faz. A é. gente não, a gente nunca. Então, assim, será que a gente detecta algum valor limitante, para usar um termo técnico que o Richard Barrett sempre usa? Quer dizer, será que a gente olha com isso com lupa? Né? Que impacto isso pode ter na cultura? Né? Uhum. E Eu eu acho que a gente não vou, faz esse exercício. e eu Né? vou complementar, ou coisas que eu já vi, é que às vezes até de alguma maneira indireta detecta, mas se o indivíduo está dando resultado, aquilo se torna menos importante na tomada de decisão da promoção, infelizmente. É. É o resultado acima de tudo, né? Aquela coisa de. Também acho que a gente está nesse ponto, e talvez podemos fazer a transição para essa parte da live, que é assim, que tipo de cultura está predominando aí hoje em dia nas organizações, né? E eu queria jogar essa pergunta para vocês, porque talvez uma das coisas que para mim está muito presente é isso. É a busca por resultados a curto prazo e é o resultado financeiro acima de tudo, né? Então, muitas vezes, assim, é o que você falou, eu vou trazer alguém para a empresa que traz resultados, né? Tá, mas que valores essa pessoa tem? Ah, não importa, a gente nem pensou nisso, né? Como você falou, né? A gente só está trazendo alguém que vai trazer resultado. Então, assim, se vai tratar bem as pessoas, se vai desenvolver as pessoas, se não vai fazer nada disso, vai fazer o contrário, não importa, né? Então, o que vocês escutam mais, assim, dos seus clientes, dos seus mentorados, seus coaches, que tipo de cultura está predominando aí hoje em dia? Eu só queria fazer um comentário em cima do que você falou, Dani, rápido. Uhum, Que eu acho que é aí que uma cultura bem estabelecida e forte, ela limpa porque isso vai acontecer. Você não tem como controlar. Empresas grandes são tantas pessoas que são contratadas, promovidas, assim, né? Mas quando você tem de fato uma cultura forte, ela pode demorar um pouco, mas ela vai filtrar esses casos mais extremos, eu acho. Ela talvez possa não impedir, mas ela filtra. O problema é quando a cultura começa a se desmantelar também, e muitas vezes, aí pegando o gancho do que você falou, o que leva a esse tipo de mudança cultural, infelizmente, é a pressão por resultado, né? Então, isso é aquela coisa, sob pressão eu ajo de uma maneira. Eu, empresa, organização, ajo de uma maneira. Se eu não estou sob pressão, eu ajo de outra. Então, no momento da pressão é que você testa. Realmente, eu acho que é a cultura. E Gente, eu tenho algumas perguntas aqui. Não sei se vocês querem continuar nesse tema, mas temos três perguntas aqui. eu iria nas perguntas, vai lá. Então, eu vou começar com a primeira, do Douglas Claudino. Ele falou boa noite. E quando em uma entrevista o gestor da vaga disse que na apresentação inicial não falar sobre o pessoal, o que fazer?
não falar sobre questões. Deixa eu só entender essa pergunta. Então, ele está dizendo que durante uma entrevista, o gestor que estava entrevistando ele pediu para não falar nada de questões pessoais, é isso? Isso, exato. Nossa. Não sei, vai aí vocês primeiro, vai. Vai, Rê, você é a mais formada. Senão eu vou chutar Olha, o pau aqui. olha, eu acho que é difícil interpretar o que ele quis É, dizer, né? A gente não tem o contexto inteiro. Mas talvez seja uma coisa até de se proteger para dizer assim, olha, eu não tomei uma decisão baseada em questões pessoais, porque isso tem acontecido muito, né? Então, não é porque mora longe, não é porque tem filho que vai sair mais cedo, não é porque tem eventualmente algum problema familiar. Então, a pessoa me dá a impressão, eu não tenho o contexto, mas me dá a impressão que a pessoa está se protegendo de um eventual problema lá na frente. Isso acontece muitíssimo nos Estados Unidos, né? O Douglas, eu sei que ele é brasileiro, então eu imagino que possa estar acontecendo aí também. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. quer comentar, Dani? Eu acho que pode ser, concordo. Eu ficaria um pouquinho curioso, e aí é uma curiosidade que eu acho que você vai saciar ao longo da entrevista, né? Porque a entrevista, para mim, sempre tem dois lados da história, né? Não é só que você está sendo entrevistado, você também está entrevistando. Você também está olhando e falando, será que eu quero trabalhar nessa organização? Será que eu quero trabalhar com esse tipo de líder, né, de ser humano ou não, né? Então tem sempre esse olhar para mim. Eu iria ver como é que a conversa vai ao longo da entrevista, porque pode ser o que a Regina falou, ou na minha opinião pode ser algo que para mim é um red flag, né? Que a gente fala que seria uma luzinha vermelha, que é assim, será que essa pessoa ela acha que a gente tem que separar tudo de vida pessoal para profissional? Então assim, tá querendo me contratar só como profissional, mas tipo assim, nem vem me trazer nada pessoal, né? E isso é totalmente contrário ao meu valor, né? O meu valor eu acho que não existe, na verdade, essa separação entre vida pessoal e profissional. Eu acho que a gente é um ser humano só, e se a gente se desenvolve no lado pessoal, a gente vai ser um profissional melhor e vice-versa, né? E a gente tem que reconhecer que a gente tem uma vida fora da empresa até para ter uma vida com qualidade, né? Então, eu só ficaria um pouquinho atento, e aí isso vai aparecer na conversa, nas perguntas e tal, se não é esse segundo cenário. Se for o segundo cenário, eu ficaria um pouco mais assim, preocupado. Não sei se eu trabalharia para essa organização, não, viu? Eu assino embaixo, eu levantaria essa hipótese durante a conversa. Para mim é uma bandeira que se levanta para assim, para ser perguntado, para ser investigado. É isso aí. Boa Ok, pergunta, agora Bia. temos Manda outra outra. pergunta aqui. E abre a sua câmera aí para a gente ver você. Tá bom, a hora de pergunta. Ok, tô aqui. Agora temos a pergunta do Saulo Seixas. A dúvida é: o mercado que a empresa está inserida pode moldar ou mudar a cultura? Quando esse mercado muda sua forma de ver os produtos e serviços. Exemplo, sair de um perfil premium para commodities? Commodities. 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 Uhum. Essa é a pergunta. Vai lá, quer ir lá, Rô. Eu acho que tem influência. É, o mercado alterando pode criar uma dinâmica diferente que vai exigir comportamentos diferentes numa organização? A resposta teórica para mim, sim. Agora, eu estou tentando lembrar de um caso prático, assim, eu não sei se acontece tão rapidamente. Eu acho que isso acaba sendo uma curva de evolução, ou vou chamar de evolução, que leva algum tempo. Assim, a menos que seja uma tecnologia extremamente disruptiva que vá romper o padrão de negócios de uma organização, que cria uma crise gigante de curto prazo, que em tecnologia a gente pode eventualmente estar assistindo isso em algumas situações, mas eu acho que quase que eu diria que a dinâmica própria da indústria carrega esse comportamento. Talvez você possa buscar ver comportamentos mais agudos. A resposta curta é sim, pode influenciar. Se é o principal driver,
eu diria que não é o principal driver que vai explicar a evolução ou a involução das culturas na minha experiência, mas é um fator. Um abraço para o Saulo, nosso querido representante, gerente, líder lá do Nordeste na Johnson, que agora deixou a Johnson na última mudança que teve recentemente. Ele deve estar. Vamos ver qual é a organização que vai ter sorte de contratá-lo. Querem comentar mais ou tem uma outra aqui, um outro tópico para vocês falarem? O Rodrigo falou tudo aí. Vamos lá, vamos para a próxima. Temos uma pergunta do Júlio César Silva. Ele falou: falem sobre liderança humana que é vista como fraca ou frágil. Obrigado, conversa ótima. Essa é ótima, hein, Júlio? Obrigado pela pergunta. Eu vou dar um primeiro tapa aqui nela. É, eu acho que existe sim. E, de novo, esse tipo de declaração, né? Quando alguém chega e fala assim. Ah, aqui na nossa empresa, ou vem dar um feedback para você, ou vem dar um feedback para um colega, falar, você é muito humanizado, você é muito preocupado com a sua equipe, né? Você tem que ser mais duro, você tem que ser mais forte. Por si só, a declaração já é uma maneira de você ler aonde que está o centro de visão de mundo, né? Voltando um pouquinho para aquela teoria que eu falei, onde é que está a visão de mundo daquela pessoa que falou isso, né? Então, no fundo, se a gente prestar atenção, é muito fácil entender aonde está o centro de visão de mundo das pessoas. É só prestar atenção no que elas falam e nos comportamentos que elas têm, né? Quando alguém fala isso, essa pessoa está ali entre o guerreiro e o tradicional, né? Porque o moderno ia falar assim, não, na verdade. Não importa se a pessoa é soft, digamos assim, né? Light. Se ela estiver dando resultado, beleza. O moderno falaria isso, né? E o pós-moderno falaria algo no sentido assim, não, esse tipo de líder é o melhor líder. Esse tipo de líder é o líder que a gente quer ter, né? Então a pessoa para jogar uma declaração dessa, assim, aí você tem que olhar e ver se isso está alinhado com seus valores ou não, né? Se você quer continuar nessa organização ou não. E também ver, voltando para o que a gente falou antes, talvez seja a opinião de uma pessoa dentro da organização, né? Pode ser que é uma pessoa isolada ali, não faz parte da cultura da organização, né? Porque também não tem organização perfeita, né? Não sei, seria um pouco do que eu traria aí. Rê, Rodrigo. Eu acho que nesse caso acho que você tem que. O que significa isso? O que a pessoa quer dizer? Qual que é o ponto que trouxe essa. Eu me preocupo um pouco com essas nomenclaturas, sabe? Então a gente tem que entender exatamente o que é, quando foi visto isso, em que momento, o que que faria diferente, que teria conexão com o que a empresa quer. Eu iria bem no detalhe para entender aonde que é. E eu acho, meu ponto de vista, que dá para ser humanizado, sim, ou seja, ter foco em pessoas, mas também ter um equilíbrio de tomar decisões difíceis, né? Não dá para só. Eu acho que tomar decisões difíceis, que eu acho que é uma coisa difícil dentro do mundo corporativo, muito difícil, e ela faz parte da liderança humanizada. Então, esse é o meu ponto, assim, eu acho que ir no detalhe e ver o que que é, do que a gente está falando exatamente. Acho que concordo 100%, Regina, porque assim, entender mais, né? Pedir o exemplo específico. E o outro aspecto tinha um chefe meu que dizia o seguinte, antes de interpretar um feedback, ele buscava saber quem tinha dado o feedback. Que é um dado interessante, porque a gente assume que o feedback vem sem viés, né? Às vezes. Então a gente lê integralmente, aliás, a gente lê cada palavra que recebe no feedback, às vezes, né? Então a gente tenta interpretar, mas a gente esquece de fazer a pergunta quem deu. E quem deu, quem ofereceu o feedback, às vezes tem um viés, né? E esse viés pode ser que na leitura dele ele seja na classificação, pré o quê? Ser Pré-tradicional. pré-tradicional, né? Um guerreiro E tradicional mesmo. um guerreiro, e a organização que queiram um moderno, queiram um mais avançado. Então, assim,
pode ser que aos olhos daquele gestor realmente foi bem light, bem leve, o comportamento é humanizado demais, mas é a perspectiva dele, né? Então, tudo pode. Agora, pode ser que se um perfil humanizado te deu esse feedback, muda a história, tá certo? Então, assim, entender mais, acho que o ponto da Regina é perfeito, e entender de onde sai também, né? E pensar sobre ele, refletir sobre ele se tem alguma ação para ser tomada, né? É, na dúvida, melhor ser mais humanizado de mais do que de menos, né? Na minha leitura. Mas esses são os meus valores, né? Talvez os nossos. Mas, e é muito legal que vocês trouxeram, você também aqui, Rê, porque eu acho que vale muito a pena nesse sentido de olhar e ter mais curiosidade, tá? Me explica mais, o que que você quer dizer com isso, para tentar entender e discutir até uma distinção que eu acho que existe, mas as pessoas não fazem essa distinção, que é assim, eu posso ser um líder, uma líder que respeita muito meus funcionários, que cria confiança, cria um ambiente que todo mundo se sente tranquilo de falar, de dar um feedback e tal. É uma cultura em que a gente cuida da gente, a gente cuida da nossa qualidade de vida e tal. Eu posso fazer tudo isso e ser um líder que prioriza performance, prioriza objetivos, responsabilização. Olha, você entregou o seu número, parabéns, você vai ser reconhecido. Você não entregou, vamos discutir como que eu posso te ajudar, mas também vai ter um feedback, né? Você também tem que assumir a responsabilidade pelas suas áreas de oportunidade. E tudo isso pode ser feito no mesmo pacote, né? E Eu outra, acho, e Dani, né? vou te cortar, mas assim, o que você está Uhum. falando eu acho incrível e não é, história da carochinha, não sei como eu falei isso. Não é que não existe, existe. Eu agora, você falando, eu já lembrei de dois nomes, Uhum. né? Talvez não seja a maioria, mas eu lembrei de dois nomes super importantes e tenho certeza que todo mundo aqui pôde lembrar de um par de nomes também, né? Existe, né? Existe, mas a ideia, o senso comum é que não, é que se você escutar demais, se você for democrático demais, se você gastar muito tempo com team building, falando ali, criando, né, um ambiente de confiança e tal, talvez você seja muito leve, você seja muito soft, né? Talvez você não vai dar aquele feedback na hora que tem que dar, né? Eu acho que, por que não, né? Existem líderes que conseguem fazer tudo isso, né? Olha, eu vou contar uma história engraçada, né? Um presidente, de uma vez que eu trabalhei com ele, uma pessoa super querida, numa reunião, falou para a pessoa de recursos humanos, você só tem os recursos, o presidente da empresa. Então, olha que coisa incrível. Então, assim, a gente tem pessoas em altos cargos da organização que têm essa visão, que eu imagino que é o que essa pessoa que o Júlio perguntou, a pergunta do Júlio, visão humanizada. A gente tem que entender exatamente o que é isso, mas se a gente tiver que trocar em miúdos, né, pessoas preocupadas com pessoas. Então, tem pessoas de alto nível da organização, sim, isso me dá muita esperança e alegria porque acho que o mundo corporativo é parte da nossa vida, como você falou, Dani, não é uma coisa, não somos eu do mundo corporativo e eu da minha família e eu da minha vida, é uma coisa só, impacta muito, e que bom saber que tem gente com essa visão, né? É isso. Temos mais duas perguntas aqui, hein? Vamos lá. Primeiramente, na verdade, o Júlio fez um comentário quando vocês estavam falando sobre o comentário que ele fez. Ele falou, infelizmente, quase nunca é falado. Normalmente é oculto. Sobre. É, apareceu o comentário dele aqui, mas era sobre liderança, visto como frágil. Ele falou isso. Aqui temos uma pergunta do Fulvio Paco. Pela experiência de vocês, a cultura empresarial é mais marcante em empresas de capital aberto ou fechado? Grande Fúvio. Eu acho que nas duas. Eu acho que talvez tenham. Começo, não pedi licença, né? Já comecei a responder. É, eu acho que nas duas. Eu acho que talvez o perfil de cultura que prepondere, a gente vê traços
característicos nesses dois perfis de organização. É, eu vejo mais a correlação em relação à indústria, setor, do que a organização do capital. O capital aberto traz uma característica para mim que é o foco financeiro mais aguçado. Traz. Eu acho que isso, sem dúvida. Isso estimula um monte de comportamentos, né? Dá para traçar. Acho que nessa dimensão, sim. Na dimensão de, por exemplo, humanização, de perfil de liderança mais humanizado ou menos humanizado, eu já vi bons exemplos e maus exemplos sob a minha ótica de valores, nos dois casos, né? Não vejo uma preponderância para dizer. Boa pergunta. Boa. Aí temos mais uma pergunta de novo do Douglas. Ele falou: de que maneira a gestão de pessoas aqui está alinhada à cultura organizacional, desde o processo seletivo até o desenvolvimento contínuo dos colaboradores? É, acho que é uma pergunta muito boa. Eu não sei, eu acho que depende um pouco. Talvez eu vou deixar para a Regina responder primeiro, porque aqui eu acho que você está se referindo ao Brasil, né? E eu estou um pouco fora do Brasil já, assim, tenho clientes, coaches do Brasil, escuto um pouco, mas talvez a Regina e o Rodrigo, que vocês estão mais próximos aí, eu sei que você trabalha com muita gente do Brasil também. Eu acho que, em teoria, tem que estar conectada, né? Do começo ao fim. Mas, como a gente comentou antes, e isso principalmente em empresa maior, bom, não só a empresa maior, mas quanto maior a empresa, mais difícil de manter essa linha cultural e de valores durante toda a cadeia, né? Então, a minha primeira percepção é, em teoria, sim, em todas as funções, em todos os níveis. Na prática, pode não existir essa coerência em todos os momentos. Rodrigo, você que está mais aí próximo das empresas aí no Brasil, o que que você tem visto? Eu vou dizer que não existe muita consistência, tá? Não sei se jamais vai existir, mas eu acho que está ficando. Eu trago um ângulo de análise aqui, talvez diferente. Como é que as empresas estão estruturadas hoje em dia, né? E eu não estou aqui argumentando em favor de um modelo ou de outro, né? Mas no passado, se a gente voltar 20 anos atrás, 30 anos, elas eram mais. Os desenhos organizacionais eram mais simples, né? Então, eles eram mais baseados na geografia, e você não tinha tantas matrizes, você não tinha funções, subfunções. Hoje você tem, quando você olha uma grande organização, você tem a matriz dentro da matriz, dentro de uma função. Profissionais de uma mesma função quase não conseguem entender o desenho da organização funcional que eles trabalham, porque você tem tantos elementos, o desenho ficou muito mais fluido, de alguma forma, muito mais complexo. O que eu quero dizer com isso é que com esse desenho, o trabalho, as frentes de trabalho ficam muito mais difíceis de serem combinadas, organizadas. Então elas ficam mais fragmentadas, elas ficam mais. Eu não vou chamar aqui, não vou dizer que são aleatórias, mas perdem consistência. Não tem ninguém arrumando todas as frentes, falando assim: olha, a gente vai fazer um padrão de cultura X, e esse padrão cultural é importante que a gente respeite no processo seletivo A, B e C, na primeira promoção D e F, quando o cara. Você até tenta fazer isso através de uma cultura única, de padrão cultural, mas na prática, cada agenda sai de um jeito. Então, por exemplo, eu vejo comentários de programas de trainee que são lançados, mas não tem vaga suficiente para contratar o trainee que se forma do programa. Nem plano de desenvolvimento posterior. Na entrada se promete isso, né? No meio do caminho tem uma frustração, né? Que é um exemplo simples, mas então eu acho que não existe uma má intenção, mas talvez tenha um efeito colateral de um desenho organizacional tão difícil de explicar às vezes. Acho que os consultores que inventam esses modelos esquecem
de falar de consistência de trabalho, de padrão cultural, né? Porque o desenho sai fácil, mas depois o efeito colateral fica para quem fica para resolver. Quem fica acaba tendo que resolver, né? Resolvê-los. Mas, mas eu acho que eu vejo muita inconsistência. Resposta curta. Mas eu acho que sempre foi inconsistente, tá? Tendo dito isso, que eu acho que a evolução das organizações foi nesse sentido, eu acho que nunca foi consistente. Acho que não existe consistência, não dá para cobrar isso. É, Talvez a gente está vendo mais inconsistência com o passar do tempo. E acho também, viu, Rodrigo, só um comentário rápido, que na questão da contratação, tudo depende também do quanto o gerente se envolve nessa questão da contratação também. Tem gente que se envolve mais, que pede mais, que entende mais, né? Eu vejo descrições de cargo que às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa realmente quer, porque pega uma descrição de cargo que estava lá no sistema, joga. Então, isso acontece também, né? Então, acho que, outra vez, acho que depende de pessoas, do quanto aquela pessoa X está envolvida com recursos humanos ou não. Tem tantas nuances, né? Difícil. Tem, tem. Sem dúvida. Bia, não sei se você tem alguma outra pergunta, senão eu queria propor aqui um caminho também para nossa live. Já acabou aqui as perguntas. Tá ótimo. Olha, como a gente está passando já da hora, eu queria sugerir o seguinte: a gente podia usar alguns minutos aqui para começar a fazer uma ponte com a nossa próxima live, né? E a nossa próxima, a gente vai falar muito, beleza, o que que eu faço agora, né? A gente já comentou aqui os vários as maneiras, aspectos, direções em que a cultura das organizações muda e está mudando, e a mudança vai ser uma constante. Mas a questão agora é o que que eu vou fazer, né? Então, eu queria escutar um pouco de vocês, é, assim, alguns insights iniciais nessa linha, né? E a gente pode já assumir um cenário que, assim, estou dentro da empresa, a cultura não está mais alinhada com os meus valores, né? Algumas reflexões iniciais, assim, do que fazer, lógico que a gente vai detalhar na próxima, mas queria escutar um pouquinho de vocês nesse sentido. Regina, quer começar? Vai lá, Rô. Não, eu acho que tem muitos caminhos, né? Eu acho que a tônica de novo, assumindo que são valores aceitáveis, né? Comportamentos que não firam nenhum valor negociável nosso, né? Eu acho que o mundo do trabalho ele vai te trazer complexidade. Você vai lidar com microculturas, com lideranças, comportamentos que não vão ser agradáveis, né? Vão ser difíceis, complexos. Então, eu acho que passa por como é que eu desenvolvo essa capacidade ao longo do tempo de lidar com essas adversidades, né? O que que eu posso fazer para atuar, para reagir, né? O que que eu faço para conseguir absorver isso e até o ponto que não me faça mal, né? Acho que tem um passo aí, um espaço para a gente falar disso de alternativas, porque às vezes você vai encontrar um líder tóxico, por exemplo, né? Então, você vai sair da empresa cada vez que você encontrar um líder tóxico, né? Os líderes tóxicos não duram muito tempo, eles duram algum tempo, mas assim, não são eternos. Então, você muda de lugar quando você encontra uma adversidade, ou você aprende a lidar com ela, né? Acho que vai por aí a conversa, né? Também tem a ver com buscar outras fontes de inspiração, referências de liderança. A gente falou um pouco disso. Mas eu acho que é um tema riquíssimo. Eu acho que a segunda live que a gente vai ter, acho que a gente vai dar muita perspectiva, né? Não vou dizer solução ideal, porque solução ideal não existe, mas talvez um repertório de alternativas para cada pessoa considerar. Acho que tem um valor aí nessa conversa muito importante. E eu acho que tem uma âncora aqui que a gente tem que pensar, e a gente pode discutir isso com mais profundamente na próxima live. Tudo que eu acredito que está incomodando, seja a cultura da empresa, seja o meu chefe tóxico, tudo eu tenho que comparar com os meus valores, até onde os meus valores têm que ser a bússola para qualquer coisa. Então, e muitas vezes a gente se perde nisso. Mas você comentou uma outra coisa também, Rodrigo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir no nosso próximo encontro, é como eu lido com as situações.
Porque eu vou ter que saber lidar, eu vou ter que ter coragem, eu vou ter que fazer o que é desconfortável, eu vou ter que ter aquela conversa que eu não queria ter, eu vou ter que colocar, né? Eu vou ter que fazer coisas desconfortáveis e acho que saber qual é o limite do até aqui é o meu valor e daqui, como você falou, coisas que são inegociáveis, daqui eu não passo, mas também saber se eu não estou tomando algumas atitudes porque eu estou com medo, porque eu estou desconfortável, porque, né? Então, acho que saber essa diferença, acho que a gente pode discutir um pouco sobre isso também, e ter algumas estratégias práticas, assim, coisas que eu vivi. Rodrigo viveu, Daniel viveu, ouviu outras pessoas vivendo, que a gente possa trazer como exemplos do que fazer e do que não fazer também, né? É. Vai ser uma live de umas 5 horas, porque Vai nós vamos ser. falar de muita coisa, mas assim, e além de tudo isso que vocês estão trazendo, uma coisa que definitivamente eu quero trazer, acho que a gente tem que discutir na próxima, é assim, uma reflexão para todos nós, né? Nós falamos muito hoje aqui de como que a cultura da organização está mudando, para onde está mudando, como é que eu faço essa leitura, né? Como é que eu entendo esse entendimento, mas vamos fazer uma leitura e um entendimento também como que os meus valores estão mudando, né? Porque ao longo da vida nossos valores mudam, né? Quer dizer, eu já passei por isso, já vi isso em outras pessoas. Poxa, quando eu estava nos meus 20 e poucos anos, era muito assim, eu quero crescer aí rápido e quero crescer a qualquer custo. Não estou muito preocupado se eu vou ter que trabalhar para determinada pessoa ou não, né? O quanto que eu vou aprender com aquela pessoa, né? Hoje é totalmente diferente isso, né? Os meus valores hoje são totalmente diferentes. A gente muda, né? Então, fazer essa reflexão, nós vamos falar disso na próxima live. Como que os nossos valores, os seus valores aí, você que está assistindo a gente, estão mudando e até que ponto também chegou a hora de procurar uma outra organização, nem tanto porque a organização mudou, mas eu mudei, né? Então, acho que vai ser muito legal essa conversa. Bia, ajuda a gente aqui. A gente tem que fazer algumas chamadas aí para o final, algumas ideias que você tem, então vou Sim. passar para você. Sim, isso eu ia falar, assim, a live vai ser postada automaticamente aqui no perfil, da Regina. Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém que está passando por essa situação, eu convido vocês a fazer isso. E a gente está organizando aqui essa segunda live, porque a gente falou muito de vários tópicos, mas a gente ainda tem muito mais coisa para conversar. Então, a gente está organizando a próxima live, aí a gente posta aqui no LinkedIn uma semana antes, aí vocês já vão sabendo da próxima live. E é isso. E se vocês já não estão conectados com a Regina, Daniel, Rodrigo, conectem com eles no LinkedIn. E é isso. Ótimo. Próxima live 21 de outubro. É isso? Isso. Horário. Isso. 21 de outubro, mesmo horário, 7 da noite aí do Brasil. E vamos falar de cultura, mas vamos falar mais do e agora, o que que eu faço, né? No meu papel individual, nas minhas escolhas. Vamos falar também bastante do cenário. Eu estou fora do mercado ou eu estou numa outra empresa, estou pensando em aplicar para um trabalho naquela determinada organização. Como é que eu faço uma leitura da organização, né? Em vez de olhar só para, essa daqui é a minha oferta financeira que me deram, o job description, mas como é que eu faço uma leitura daquela cultura sem estar lá, né? Então, tem muita coisa legal para a gente ver, para a gente discutir. Regina, Rodrigo, palavras finais aqui para a gente se encerrar. Algum insight final, alguma mensagem final? Preciso dizer que assim, eu acho que é sempre um prazer falar com vocês. E minha mensagem final é: faça a leitura, tome momentos todos os dias para tentar fazer a leitura do ambiente que você está e como isso se conecta com você, com a sua verdade, com quem você é. Então não fica no piloto automático, que é tão fácil a gente fazer isso. Então coloca um tempo aí para você fazer essas reflexões. Bom, igualmente, Regina e Daniel, Rei e Dani, pelo convite. Obrigado. Prazer conversar com vocês sempre. Eu acho que na linha de raciocínio, talvez como até etapa para a gente começar a pensar para a segunda live, eu acho que é olhar para a cultura, né, para os valores, para os comportamentos com um olhar positivo, construtivo, né? A gente não vai encontrar sempre comportamentos ideais, ótimos, positivos na vida, né, no trabalho especialmente.
Então, encarar os positivos, apreciar os positivos quando eles acontecem, e os negativos, aprender como não fazer, né? Entender como lidar com eles, absorvê-los, né? Saber lidar, mas ao longo do tempo aprender com os negativos também, porque não fazer para se tornar uma liderança melhor, né? Naquele espaço. Então, eu acho que é ficar mais com, dar um peso maior para o positivo e aprender dos negativos de alguma forma. É isso aí. É isso aí. Concordo 100% e o convite para todos nós, assim, nós somos um agente criador de cultura. Todo dia a gente está criando cultura, a gente está ajudando a desenvolver, a melhorar a cultura, não só da organização, da nossa família, da nossa sociedade. Então não vamos esquecer o nosso papel também, né? E o melhor jeito de criar cultura é agindo, é fazendo, não é nem tanto falando, mas é realmente pelos nossos comportamentos, a liderar pelo exemplo, né? Então, olha, muito legal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez e a gente se vê no dia 21, pessoal. Conectem aí com a gente, tá? No LinkedIn e no dia 21 estaremos de volta aí. Um abraço. Tchau, Obrigado, tchau. Boa abraço para vocês. noite. Tchau. Tchau.